E aí, gente, tudo bem? Pois então, eu imagino que você já tem um conhecimento sobre o pacote Office, de forma que você já sabe que o pacote Office é um conjunto de programas da Microsoft que contém o Word, principalmente, o Excel e o PowerPoint. O Word ele edita textos, você já tem um certo conhecimento sobre isso e esse conhecimento vai te ajudar demais. A partir de agora, nós vamos trabalhar com slides. Você sabe o que é um slide? Como fazer um? Quais as características de um bom slide? A partir de agora você vai descobrir. Nós vamos começar a estudar o PowerPoint, todos os segredos, como fazer um ótimo tema, como ter uma boa apresentação. Então fique nas aulas para você já descobrir. Nessa primeira aula você vai ver os fundamentos básicos desse programa, a parte do design e a parte como ele funciona. Muito importante, porque sem essa base você não vai conseguir fazer um excelente slide, que vai ser o objetivo final dessas aulas. Você é bom em falar em público? Geralmente, quando você tem que apresentar algum trabalho na escola ou quando você tinha que apresentar, você saía bem? Pois então, eu nunca fui esse cara que saía bem. Eu vou contar uma pequena história para você entender mais sobre como o PowerPoint pode ajudar alguém. Eu sempre fui tímido nessa parte de falar em público. E aí, o que acontecia? Eu sempre era aquele cara que ficava segurando o cartaz na apresentação de trabalho. E aí, as pessoas, elas riam da gente, né? Às vezes eu pegava um grupo que todos os meninos do meu grupo tinham a mesma vergonha que eu. E aí todo mundo segurava o cartaz e acabava que ninguém desenvolvia. E aí eu comecei a pensar, não, eu tenho que fazer algo diferente. Eu comecei a pensar como que eu poderia melhorar isso, até porque minhas notas não estavam tão interessantes. Um belo dia, numa apresentação de trabalho da aula de história, minha apresentação não foi boa, eu iria reprovar no bimestre e eu pensei, eu tenho que melhorar isso daqui. Como que eu vou melhorar essa parte? E aí eu pensei bem e aí eu tive uma ideia. Qual ideia foi essa? Eu vou estudar os principais apresentadores que existem. E aí vou ver como que eles desenvolvem. Será que eles são tímidos? Como que eles tiram essa timidez? E aí eu descobri esse cara aqui. Esse cara, ele chama Steve Jobs. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Ele é o criador, fundador de uma empresa chamada Apple, como você está vendo a maçãzinha aí no fundo. Steve Jobs, ele não é conhecido apenas por ser dono da Apple, ele também é conhecido pelas suas qualidades. Ele tinha uma qualidade muito boa, que era na apresentação. Eu percebi sobre Steve Jobs que a apresentação dele era incrível. Você vai perceber alguns detalhes ali. Ele usava uma roupa simples, mas ele era muito rico e mesmo assim usava uma roupa simples e chamava atenção para os produtos dele. Quando que eu descobri sobre Steve Jobs? Quando eu pesquisando descobri um livro. Esse livro chama Faça como Steve Jobs. E aí ele apresentava algumas técnicas de apresentação que me ajudaram muito, até mesmo virar professor hoje em dia. Nesse livro, mostra que o Steve Jobs usava algumas técnicas e ele utilizava um programa. Esse programa é um programa que faz slides. Esse programa é o PowerPoint. Na verdade, o Steve Jobs é um concorrente do PowerPoint. Mas o PowerPoint é utilizado para fazer esses slides, como você viu do Steve Jobs, ou como você vai estar vendo aí em qualquer outra apresentação. Qualquer apresentação hoje em dia, você vai ter que fazer um slide e um bom slide. Essa é a diferença. Tanto é que, olha só de novo a apresentação do Steve Jobs, como que foi. Você está vendo que, por mais que ele é criador, fundador da empresa mais tecnológica do mundo, de certa forma, ele colocou apenas uma cor de plano de fundo, apenas um tom, 2 tons de azul, colocou ícones, não tem nada escrito. E olha a roupa que ele está vestindo, ele não está olhando para o slide. Esse livro me mostrou algumas técnicas que eu vou mostrar todas para você. E aí, com certeza, você vai ter uma percepção não só de como criar um slide, mas como falar bem em público através do PowerPoint. E aí, quais as ideias que você vai ter que ter a partir de agora nas próximas aulas? Primeiro de tudo, um slide que é muito fácil de fazer e não pode ter mais de 4 linhas escritas. É bacana, na verdade, que tenha até menos, 2 linhas no máximo de texto escrito. Ah, mas eu tenho que escrever sobre um modo de preparação de tal coisa. Coloca menos informações. Ah, eu tenho que escrever sobre a história da Segunda Guerra Mundial. Aí que está o segredo. O foco não é o que está escrito, e sim o que você sabe. Se você tem que falar sobre a Segunda Guerra Mundial, você não vai escrever no slide sobre a Segunda Guerra Mundial. Você vai colocar uma linha, um tópico, no máximo 2, para você bater o olho, lembrar e você explicar. Quem está te ouvindo não está ali por causa do seu slide, ele está ali por causa de você. Portanto, você não deve ler um slide. Portanto, você deve mostrar que o conhecimento está dentro de você. O slide serve para a pessoa olhar, bater o olho e querer saber mais sobre o que você tem a dizer. Quem é mais importante, o slide ou o apresentador? Com certeza quem está falando. E aí, se o apresentador vai lá e só fica lendo,
Para que eu preciso dele? Basta eu ler também. Portanto, o PowerPoint ele nunca pode ser completo sem aquele que está falando. Por exemplo, eu estou apresentando para você através de um slide. E olha só, não tem nenhuma palavra até agora. Então, se alguma outra pessoa que não seja eu pegasse esse slide, ele não conseguiria apresentar. Mas como tem uma foto e eu estou falando algo que não está escrito, vocês estão prestando atenção em mim. E aí gera curiosidade e eu consigo te convencer muito melhor. Aprenda a convencer também as outras pessoas. Isso vai ser muito bom para você. Portanto, já não estamos trabalhando com texto. Estamos trabalhando com coisa fácil. Foto. 2 linhas no máximo de texto. Se a história da Segunda Guerra Mundial é um parágrafo inteiro, coloque só a primeira linha desse parágrafo e qualquer coisa coloca as outras linhas em outros slides. Mas coloca a primeira linha desse parágrafo e explica o resto do parágrafo você mesmo. Ah, professor, mas aí eu vou ter que estudar, né? Senão é uma preguiça e você não merece minha atenção. Por isso que um bom slide faz diferença para um bom profissional e uma boa pessoa. Você vai chamar atenção. Não mais de 4 linhas. O PowerPoint trabalha com tópicos como esses que eu estou falando para vocês. Ele também trabalha com imagens, então você tem que evitar de ler, ok? Você não leia mesmo. Leia apenas para lembrar, talvez, o cronograma da sua apresentação. E depois dessas dicas, depois desse estudo, eu pude, enfim, apresentar um ótimo trabalho. E eu apresentei não só um trabalho bom na escola, na minha aula de história, mas eu apresentei o melhor trabalho. Eu apresentei tão bem, por causa dessas dicas, utilizando um bom slide, não mais o cartaz, que não bastou apresentar só para minha sala. Eu apresentei para a escola toda. Olha só, uma foto minha bem antiga. E aí a escola toda viu o que eu estava falando de tão interessante que foram essas dicas. E aí você vai conseguir aplicar agora também. Só para mostrar o PowerPoint em si, olha que interessante que ele é. O PowerPoint, ele é essa página aqui, olha, esse serviço vermelho da Microsoft, em que você trabalha com páginas. Por exemplo, fui contando a história, né, que eu era tímido, aqui embaixo eu falei sobre o cartaz. Então, olha só que interessante, tem várias páginas no PowerPoint. Você vai colocando a página na frente da outra, de forma que fica uma sequência. E o mais interessante do PowerPoint para você convencer pessoas é contar uma história, que nem eu estou contando para você. Eu poderia falar que o PowerPoint é isso, aquilo, mas eu contei isso através de uma história. A sua plateia vai te ouvir através de uma história, ok? Então, o PowerPoint é muito fácil de você trabalhar. Eu espero ter criado esse desejo em você. De forma que não faça um slide chato, não faça um slide corrido. Você faz um slide simples. Olha só, eu coloquei fotos, gente. O plano de fundo aqui é branco mesmo. Qual que é a função do PowerPoint? Preste atenção. A função do PowerPoint não é apenas criar slides. A função do PowerPoint é apresentar ideias, convencer pessoas. E aí, olha, se eu quisesse criar mais uma página depois desse fim, eu vinha, clicava no 12 e aperto Enter. Se eu aperto Enter, quantos Enters eu apertar, várias páginas eu vou ter. Você também tem que entender que um bom slide vai demorar 5 minutos para ser feito. Porque o que demora é você criar o cronograma da sua apresentação. O que importa não é o slide, o que importa é o que você vai falar. Você descobriu que o PowerPoint é um programa ótimo para você fazer slides, ele é mais recomendado. E o slide serve para você ser ajudado numa apresentação oral. Ou seja, não é para você colocar todas as informações dentro desse slide, é apenas para ser algum atributo visual da sua apresentação. A partir da aula que vem, você então vai aprofundar mais esse conteúdo, descobrindo sobre as partes da aparência desse slide, dessa apresentação. Então, fique ligado para você aprender na próxima aula como fazer um slide bonito e rápido.